Muito bem-vinda, muito bem-vindo à Cozinha Fácil da Lu. Neste mês de junho, eu farei uma série com 5 vídeos de receitas especiais para este mês comemorativo. E a primeira receita será esta, super saborosa, de brigadeiro gourmet de milho. Neste vídeo, eu vou te ensinar dicas e técnicas que eu considero importantes para que você consiga fazer um brigadeiro maravilhoso. Então, se você tem dificuldades de dar o ponto, ou se você não consegue fazer aquele brigadeiro redondinho e bonito, então você está no vídeo certo. Eu tenho a certeza que você vai fazer e impressionar todos à sua volta. Então vamos aos instrumentos, ingredientes e o modo de preparo. Na minha bancada, eu tenho tudo que eu preciso para esta etapa do brigadeiro. Então, vou começar falando da balança. A balança é um instrumento que eu considero super importante para qualquer tipo de receita de brigadeiros gourmet. Luciana, mas por que a balança? Porque você vai precisar pesar. Você vai precisar pesar o seu milho, você vai precisar pesar o seu chocolate nobre, você vai precisar pesar o creme de leite, que é uma medida fracionada, então por isso que eu considero este equipamento super importante. Agora vamos falar da panela. É uma panela que você vai precisar para essa receita, uma panela grande. Eu trouxe aqui 2 peneiras, só para mostrar a diferença, mas você vai utilizar somente uma peneira. Peneira grande. Essa peneira é uma peneira onde a tela é bem fininha, então não utilize essa peneira porque você vai ter dificuldade para coar o milho e o creme de leite. Então você vai precisar de uma peneira com a tela onde os furos são maiores. Uma colher, para depois aqui no modo de peneirar a sua receita. Um bowl, este bowl é um bowl de cerâmica. Então, você vai precisar, para colocar a receita finalizada, um saco plástico de alimentos. O que substitui esse saco plástico? Você também pode utilizar o plástico filme. Você vai precisar do liquidificador. Por quê? Porque você vai precisar bater o milho com o creme de leite. Então, agora falando propriamente dos ingredientes. Então, você vai precisar de 250 gramas de milho, caiu uns grãozinhos aqui, não tem problema. O milho que eu estou utilizando é o milho de lata, mas também pode ser o milho de espiga, que é o milho in natura. Você vai precisar de 100 gramas de creme de leite, a marca da sua preferência. A única coisa que eu recomendo, se possível, você encontrar aí na sua cidade, na sua localização, o creme de leite com 20% de gordura. Este aqui que eu estou utilizando é da marca CCGL. Você vai precisar de 350 gramas de leite condensado, também a marca de sua preferência. Eu estou utilizando com 8% de gordura. E por último, o último ingrediente, 100 gramas de chocolate branco nobre. Tome cuidado quando você for comprar o chocolate. Não é questão de cuidado, é atenção. Não compre cobertura, porque o chocolate cobertura ou fracionado, cobertura fracionada, vai ter uma outra finalidade. Então eu não utilizo no meu brigadeiro gourmet. Este que eu estou utilizando é da marca Cical Gold. Então, agora o próximo passo é bater esses 2 ingredientes e depois vamos peneirá-los. Aqui eu paro um pouco. Como eu disse, eu estou utilizando 2 espátulas de silicone. Aqui você vai ter que triturar bem. Então, este processo já está finalizado. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a panela, uma panela grande, a peneira e a colher. Então, você vai colocar todo esse preparo na panela e vai peneirar para tirar a pele. Raspe bem toda essa massa.
de milho e creme de leite. Luciana, mas por que você gosta de 2 espátulas? Eu gosto dessa espátula menor, que ela é uma espátula mais leve, principalmente quando eu levo a massa para o fogo. Então, por isso que eu utilizo 2, que não tem problema. Agora, aqui é tirar toda a pele. Então, aqui o milho foi batido com creme de leite. Então, não utilize a peneira fina. Ah, Luciana, mas eu tenho só a fina. Você pode utilizar, mas você vai ter dificuldade, vai demorar mais para tirar toda essa pele. Por isso que eu recomendei utilizar a peneira com a tela com os furos maiores. Essa é um brigadeiro, que é um brigadeiro de milho, mas ele fica tão cremoso, tão saboroso, que ele lembra uma pamonha. Então você pode chamá-lo de brigadeiro gourmet de milho ou um brigadeiro gourmet de pamonha, e fica ao seu critério. Então essa etapa aqui, ó, finalizada, tirei o suficiente aqui do nosso preparo aqui dessa etapa da nossa massa. Então, aproveitei. E agora, o que você deve fazer? Adicionar 395 gramas de leite condensado, a marca da sua preferência, mas procure o teor de gordura com 8%. Luciana, por que você está falando isso? Porque ele fica numa cremosidade melhor e também você consegue dar o ponto mais fácil com o creme de leite com 20% de gordura. É o ideal. Mas se você não encontrar, pode ser o leite condensado com 6% e o creme de leite também com 17% de gordura. Só que você vai demorar um pouco mais para dar o ponto na sua receita. Somente isso. Chocolate nobre. São 100 gramas. E agora não tem segredo. É levar o fogo ao fogo baixo. Essa panela que eu estou utilizando é uma panela de fundo triplo da Tramontina. Então ela não tem necessidade de fogo alto. Então opte por uma panela grande e grossa para não queimar o seu brigadeiro. Eu não utilizo panela com teflon, mas aí fica ao seu critério. Então vamos levar o fogo ao fogo baixo. Aqui no fogo você somente vai mexer e eu vou explicar o ponto de fervura, que não vai ser o ponto de finalização desta receita, mas eu vou também te ensinar o ponto certo, o ponto do brigadeiro correto. Vamos lá? Então, panela ao fogo baixo. Com relação ao fogo, eu tenho uma dica. Se a sua chama do fogo for muito, muito baixa, aí você vai deixar na chama médio para baixo, porque isso aí também interfere na sua receita. Então, a minha chama na chama baixa, ela não é tão baixa, então eu estou utilizando o fogo na chama baixa. Luciana, e agora? Agora você vai mexer constantemente. E aqui a minha dica de mexer é lateral, meio. Não precisa mexer assim, ó, muito rápido, não, com leveza. Então sempre limpa as bordas para não queimar sua massa também. E, ó, meio, lateral, é assim que eu mexo. Meio, uma constância no meio, na lateral, ao contrário também. O importante é não parar agora de mexer. O chocolate vai derreter, vai dar o ponto de fervura e eu também vou te ensinar o ponto certo, o ponto de finalização. Com aproximadamente 15 minutos, eu mudei de espátula
não é o ponto de finalização, mas eu quero te mostrar que é o ponto de fervura, ó, começa a ter as bolhas, mas não para de mexer. Este ponto é o ponto que você pode utilizar para fazer um brigadeiro de copinho. Você pode utilizar também essa massa, se você faz bolos, você pode utilizar essa massa para recheios. E eu volto com você mostrando neste vídeo, daqui a alguns minutos, o ponto de finalização do brigadeiro. Esta é uma massa que ela não vai ficar lisinha. Por quê? Porque ela tem o milho triturado, então, mas ela vai ficar numa textura super gostosa, super saborosa. Ela só não fica lisinha como um brigadeiro tradicional. Com aproximadamente 25 minutos, a receita já está no ponto de finalização. E eu vou te ensinar 3 checagens que eu faço. Mas não deixe de mexer a sua massa quando você estiver fazendo. Então, a primeira checagem, abra o caminho e não fecha com facilidade. A segunda dica, não cai com facilidade da espátula. E a terceira checagem que eu faço é soltar do fundo da panela com facilidade. Vou mexer novamente. Ó, sempre meio, lateral e a queda, ó, cai com facilidade. Então, ele já tá soltando do fundo da panela. Veja que é um brigadeiro mais cremoso, olha a textura e a cremosidade. Então, aqui nós já estamos chegando ao ponto, ó. Não cai. Novamente, não cai com facilidade, não deixa de mexer. Agora, desligue o fogo, mexa até reduzir a fervura e vamos colocar no bowl. No bowl de cerâmica ou porcelana, eu não unto, mas se você tiver preferência por untar, pode untar com desmoldante ou um pouco de manteiga extra sem sal. E vamos também cobrir com um saco plástico e deixar o brigadeiro esfriar, descansar em temperatura ambiente. Receita então finalizada, colocar de imediato no bowl. Aqui você vai raspar o necessário. Ou seja, tudo para não perder a sua massa. Mas se você deixou a panela com alguma crostinha no fundo, não raspe para o seu brigadeiro não ter pedaços duros. Então, aqui a receita está finalizada. E lembra daquele saco plástico? Saco plástico de alimentos. Esse saco é aquele que você utiliza no freezer, no micro-ondas, na geladeira. De imediato, você vai cobrir. Só tome cuidado para não queimar a sua mão. De imediato, vai cobrir a massa. Não deixe ficar com ar, né, ou com bolhas, porque para não ficar com gotículas. E agora essa massa, ela vai esfriar em temperatura ambiente por no mínimo 8 horas, para que a massa fique totalmente fria, uma massa firme. E eu volto no próximo passo, que é a parte da finalização, que é a parte de bolear e deixar o seu brigadeiro redondinho e bonito. Então, agora vamos para a finalização do brigadeiro gourmet de milho. O que eu tenho aqui na minha bancada? Eu vou te explicar tudo. Eu tenho já a massa fria, ou seja, essa massa ela esfriou 8 horas em temperatura ambiente. A balança porque eu gosto de padronizar a pesagem dos meus doces. Um prato porque eu vou te ensinar o meu processo de produção, como
Primeiro eu faço com as massas, eu vou bolear, ou seja, eu vou te ensinar aqui em 6 unidades, e o tamanho que eu vou fazer é um tamanho maior. Eu gosto de fazer esse tamanho para fazer algumas vendas em kits, então eu vou fazer com a massa de 24 gramas. Normalmente a minha padronização para esse doce maior é 25 gramas. Mas por que eu vou colocar massa com 24 gramas? Por conta do confeito. Este é um confeito leve, então vai uma maior quantidade de massa. O confeito é o coco. Eu vou te explicar qual é esse coco. É um coco que eu gosto, é um coco diferenciado, porque ele é um coco em flocos. Então é o coco da Só Coco, que ele chama Fló Coco. Coco em flocos integral desidratado, ou seja, ele está sem açúcar. No meu processo de produção, eu já deixo as forminhas abertas, então eu estou utilizando aqui a forminha base. Essa forminha que eu estou utilizando para um brigadeiro maior é o tamanho número 4, mas se você for fazer um brigadeiro, por exemplo, um brigadeiro tamanho festa, um tamanho que eu considero ideal para festa, a forminha é tamanho número 5. No meu canal eu tenho um vídeo explicando tudo sobre forminha. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Lembrando, as marcas que eu gosto. Essa forminha é a marca que eu vou utilizar, é da marca Ultra Fast, mas eu também gosto da marca Flopel, então você pode definir. Eu vou utilizar forminha base amarela com uma caixeta verde. Eu gosto dessa decoração, relembra o milho, mas se você também quiser utilizar na sua padronização a marrom não tem problema nenhum. Você falou de caixeta. Essa forminha, que é em forma de caixinha, ela chama forma 4 pétalas. Ela veio desta maneira, aberta, só você fazer dobrar que você chega nesse formato de caixa. O que eu tenho mais aqui? Depois eu falo dessas embalagens de finalização. Eu tenho a balança, o prato para o processo de produção e o desmoldante. O desmoldante você pode utilizar também manteiga extra sem sal. Muito cuidado se a manteiga tiver cheiro para não interferir no sabor do seu doce, do seu brigadeiro. Então eu vou colocar aqui sobre a minha luva. Essa luva que eu estou utilizando é a luva nitrílica da marca Tauge. Eu gosto também, eu utilizo bastante ela, mas o que substitui é a luva de vinil, mas tome muito cuidado, não compre luva com talco. Ligando aqui a balança, como eu já disse, eu vou fazer aqui um brigadeiro com 24 gramas de massa. Então olha como eu faço, 28. Eu tiro o excesso, peso novamente. Opa. E eu checo, por quê? Para não dar diferença. Você pode também passar um pouquinho de desmoldante na balança para não grudar. 24. Aí eu peso e vou separando. Novamente. 27. Eu tiro, peso, 24. Eu cubro e agora eu vou para a parte super importante, a parte de bolear, deixar o seu doce com um aspecto maravilhoso, um aspecto redondinho, que diversas pessoas me procuram e têm dificuldade. Agora, o que você vai fazer? Pegou a massa, pressão e bolinha, bolinha, pressão. Você fez uma pressão e agora mão leve. Mão super leve. E de imediato já coloca no seu confeito e passa o seu confeito. Por quê, Lu?
para não ressecar, porque depois o seu confeito não vai grudar. Então, ó, massa, pressão, pressão, você faz a sua bolinha. Sua bola bem redonda, ó, leve, ó. Eu não... Depois que eu fiz aquela pressão, por quê? Para a massa unir e ficar bem lisinha, ó. O aspecto fica bem liso. Então, pressão, pressão, bolinha. E daqui já fica a sua padronização, já fica um doce vistoso, um doce bonito. Como eu disse, falando em relação à pesagem, para um tamanho maior, eu gosto de ter um padrão de 25 para o doce maior. Para um doce menor, que eu chamo doce, ó, pressão, pressão, e vai finalizando o seu acabamento, a sua bolinha. Eu gosto, para um doce menor, para um doce que você pode fazer também para o cento, ou numa quantidade maior, se for o seu objetivo só para sua família, para os seus amigos, um tamanho 15 é um tamanho muito bom. E a minha dica, sempre em relação ao brigadeiro, se o seu confeito for um confeito pesado, por exemplo, um granulê, que é o quadradinho, e eu também tenho um vídeo que eu explico sobre os tipos de confeito, que é um confeito mais pesado, você vai ter que fazer uma redução de massa para chegar nessa padronização de 15 ou de 25. Ligo aqui a balança. Então, pressão, pressão, já estamos indo para reta final desta receita. Eu fiz essa quantidade de 6 unidades justamente para você ver na prática esse processo de bolear, né? De tamanho, de estética, para você sanar todas as suas dúvidas comigo. Então, por último, ó, pressão, pressão. Ó, pressão, pressão para unir. E a bolinha. Ah, mas tá com bico, ó. Ó. Meio da mão, ó. Sai tudo. Ó, massa lisinha. Aí você pode finalizar. Então, eu vou colocar agora aqui pro meio. Passar o confeito. Este confeito eu não gosto de fazer assim. Por quê? Porque ele vai pegar o farelo. O farelo, ou seja, as lâminas menores. Então eu gosto de passar de um lado para o outro. Então, mais uma dica aí para você. Então, aqui finalizados. Vou colocar, fica um doce maravilhoso. Este doce, esse brigadeiro, né, essa sobremesa, você pode fazer em qualquer tempo. Eu tô fazendo agora uma série no mês de junho, uma série especial, para um mês comemorativo, um calendário comemorativo. Mas você pode fazer, você pode colocar no seu cardápio, você pode fazer a qualquer tempo, sem problema nenhum. Agora eu vou colocar, para finalizar, quando eu faço uma encomenda ao cento, né? E meu cliente, ele não pede uma embalagem específica com o tema de festa dele, eu sempre utilizo a cacheta. Por quê? A cacheta, ela dá um visual perfeito, um visual diferenciado no seu doce, mas fica o seu critério de trabalho, se você for entregar somente na forminha base.
Estamos indo para a reta final deste vídeo. Mas, Lu, você não falou de validade. Calma aí que eu vou. Fica aí comigo. Só tô aqui finalizando essa receita. Então, vamos falar de validade. A validade pode ser até 5 dias. Vamos falar de quantidade. Se você fizer um doce, como eu fiz, com uma massa de pesagem de 24 gramas, você vai conseguir produzir com essa receita completa 19 unidades. Mas, se você for fazer um doce menor, com 14 gramas de massa, você consegue produzir 30 unidades. Então, chegamos na reta final desta receita, deste vídeo. Espero ter contribuído com você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, compartilhe este vídeo e, como eu já falei, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.